Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Estamos aqui mais uma vez para anunciar a palavra de Deus, para tocar a trombeta e anunciar as boas novas da palavra de Deus. As boas novas da salvação, da libertação, da vida em abundância, da vida eterna, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Vamos falar hoje sobre Salmos. Salmo número 1, capítulo 1, versículo 1. Alguns falam capítulo, outros falam número, mas, de qualquer forma, os dois têm o mesmo sentido. Amém? Bom, você que é bom de Bíblia e você que ama os seus amigos, parentes, querem ver a libertação, a cura, a salvação dos seus entes queridos, daqueles que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha e compartilhe também para aquele em que vai ser abençoado com a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Fala aquele que é feliz. Quem quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz. E tem um caminho, existe um caminho para ser feliz. E esse caminho está na palavra de Deus. Está na vida daquele que é justificado pela palavra de Deus. Amém? Bom, o que o Senhor quer falar através do Salmo 1? Vamos ler? Todos. Diz assim. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você pegou essa agora? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então deu para entender porque o Senhor, versículo 6, para completar, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar por essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo a Ti que o Espírito de revelação, de entendimento, de conhecimento, de temor a Deus, possa começar a esclarecer, abrir os olhos, fazer que um coração que é duro, de pedra, seja transformado num coração igual ao Teu. Senhor, nós te pedimos agora que esta palavra possa vivificar aqueles que pensam que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Por isso nós clamamos agora, oramos agora, intercedemos agora, para que esta palavra possa penetrar no corpo, na alma e no espírito daqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, há um contraste muito grande entre o justo e o ímpio. O livro de Salmo é uma coletânea de cânticos, orações, lamentos do seu povo, povo de Deus, escrito por vários autores,
desde os dias de Davi até o período pós-cativeiro babilônico. Há mais de 100 citações no livro de Salmos do Novo Testamento. Isso prova que a sua relevância na história da redenção. Este livro tem sido uma fonte de consolo para a Igreja de Deus ao longo dos séculos até os dias de hoje. Diga glória a Deus, ainda bem, Senhor. Muitas coisas são extraídas desses salmos. Remédio, cura da alma, segurança, proteção, palavra de paz, de alegria, de verdade, de justiça, de fé, muitas revelações, muitas palavras diretas ao coração daqueles que estão sofrendo, perecendo, pecando, transgredindo a palavra de Deus. Bom, o Salmo 1 é a porta de entrada, é o começo. E já começa falando sobre a diferença de um justo e de um ímpio. Já começa falando que o que acontece com o justo e com o ímpio. Bom, interessante ouvir, prestar atenção, porque essa palavra é para todos. Para mim, para você, para aquele que já está nos caminhos do Senhor e para aqueles que ainda não conhecem o caminho do Senhor. São 150 salmos neste livro. Só pérolas, só tesouros, que quando nós recebemos esta palavra, a revelação daquilo que o livro de Salmos nos dá, entendimento e conhecimento, faz diferença na nossa vida, faz muita diferença nas nossas vidas. O menor salmo da Bíblia é o 117. São 2 versículos só. O maior salmo é o 119, com 176 versículos. É muito bom ler esse salmo 119. Com pérolas preciosas, incalculáveis de valor espiritual, de valor de caráter, de valor de justiça, de temor a Deus e de muitas situações em que nós vivemos e que ali é revelado aquilo que nós precisamos ouvir que vem da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 15. Preste bem atenção. O versículo central da Bíblia, que está no meio da Bíblia, é um salmo. E este salmo é o Salmo 118, versículo 15. Do 15, a gente pode dar uma esticadinha no 16 também, que completa aquilo que precisa ser revelado. Esse Salmo 118, versículo 15, diz assim: alegres brados de vitória ressoam na casa dos justos. Ou seja, gritos de vitória, gritos de glória são ecoados na casa dos justos, nas casas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Versículo 15. Versículo 16. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Age com poder. Na casa do justo. Preste bem atenção, na casa do justo. Você é justificado pela palavra de Deus. Você é justo diante de Deus pela palavra de Deus. O Senhor quer falar com você, o Senhor está falando comigo. Já me revelou várias coisas. Quando eu estava preparando, arrumando, orando por esta palavra, meditando nesta palavra, para trazer aqui agora, para você, para mim, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Bom, em primeiro lugar, há uma diferença marcante e é apontada neste Salmo 1. Há uma profunda diferença entre o ímpio e entre o justo.
O ímpio é como a palha que o vento dispersa. O ímpio é levado pelo vento da situação em que está vivendo, pelo vento daquilo que ouve, pelo vento da moda, pelo vento das circunstâncias. Assim é o ímpio. O justo é como a árvore plantada junto à fonte. O justo é plantado junto à árvore plantada junto à fonte, aonde as raízes estão sempre se alimentando, regada, para que a árvore seja frondosa. O ímpio está seco, morto espiritualmente. O ímpio não tem temor a Deus. O ímpio é seco na vida espiritual, ou seja, não produz nada. Uma folha seca, uma árvore seca, não produz nada, está morta. O justo tem um verde cheio de vida, mesmo nos tempos de seca, por ser plantada junto a águas de ribeiro. Ela está sempre verde, está sempre produzindo, sempre verde, bonita, frondosa, que a glória a Deus. O ímpio não tem frutos que agradam a Deus. Não tem. O que o ímpio pratica? Como um ímpio vive sem temor nenhum a Deus? Uma pessoa que não dá valor nenhum aos ensinamentos, aos mandamentos, às ordenanças, os decretos, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Criador, nosso Deus, nosso poderoso Deus, ensina para que possamos viver conforme a sua vontade, daquele que nos gerou, daquele que nos fez até com as suas próprias mãos, lá no primeiro homem, no Jardim do Éden. O ímpio não tem estabilidade e é jogado de um lado para o outro pelo vendaval da vida. O ímpio, quando vem um vento forte, ele não tem estabilidade, ele não tem direção, ele não tem aonde se apegar, ele se apavora, se desespera, não sabe o que fazer. O justo tem as suas raízes firmadas no solo da fidelidade com Deus, ou seja, está firme, não se abala pelo vendaval da vida. Quando vem um vendaval na vida do justo, ele coloca o joelho no chão, Rabachuri Cantarai, coloca o joelho no chão, o rosto no pó e começa a clamar a Deus. E começa a buscar em Deus o seu socorro. Começa a buscar em Deus a sua força. Começa a buscar em Deus a sua saída para aquela situação. A solução daquele problema. Esse é o justo. O ímpio tem as suas obras reprovadas por Deus. O ímpio tem as suas obras reprovadas diante de Deus. Você conhece algum ímpio? Você conhece algum ímpio na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança? Não critique, não julgue, não condene, ore por ele. O que esse ímpio precisa é que você seja um instrumento de Deus para levá-lo ao caminho de Deus, à verdade de Deus, à justiça de Deus, à misericórdia de Deus e o amor de Deus. Ora, canta, lava, surianda e canta mais. O justo tem sucesso em tudo que faz. O justo tem sucesso. Pode passar por tempestade, pode passar por situação difícil, mas ele vai ser vencedor. Ele vai vencer as lutas. Pode ser até um cenário que o inimigo coloque, que parece
já houve uma derrota, já aconteceu a derrota, mas o Senhor está ali. O Senhor não desampara o justo. O Senhor não desampara o justo. O ímpio busca a roda dos escarnecedores. Esse é o ímpio. Ele busca a roda dos escarnecedores. O justo se deleita no Senhor, na lei do Senhor. Esse é o justo. Quando ele passa por um problema, quando ele passa por uma situação difícil, ele vai se deleitar, se fortalecer, buscar no Senhor a verdade, qual é o motivo do problema, qual é a solução para aquele problema. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É assim que o justo vence. É assim que o justo alcança o socorro de Deus, recebe o socorro de Deus. O ímpio não terá assento na Assembleia dos Santos, nem prevalecerá no juízo. Misericórdia. Não terá assento na Assembleia dos Santos. Ele não vai conseguir ficar. Se ele não for transformado, se ele não se converter verdadeiramente, se ele não for aquela pessoa que está determinada a ver uma mudança, a ser transformado, a ser restaurado pelo Senhor, se ainda ficar cocheando entre dois pensamentos, ainda ficar gostando, amando as coisas do mundo, ele não consegue ficar. Esse é o ímpio. E nem no dia do juízo ele vai prevalecer. Muito pelo contrário, ele vai perecer. Perecer, ou seja, não vai conseguir ter a vitória, nem tomar posse da coroa da vida. É importante, meu irmão, para refletir essa palavra, para dar entendimento, para dar temor ao Senhor. Essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós, não tem diferença. Pastor, apóstolo, diácono, obreiro, qualquer um. Se não tiver temor a Deus, tem um caminho muito ruim que se chama inferno. Choro e ranger de dente. Enquanto estivermos aqui, ainda há tempo de se arrepender. Enquanto estivermos nessa terra dos viventes, ainda há tempo de se converter. Ainda há tempo para você, meu irmão. Ainda há tempo para você. Se você quer uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, essa é a hora. Estou falando com você que está me ouvindo agora. Muda. Muda o seu estilo de vida. Seja temente a Deus verdadeiramente. Não só da boca para fora, mas com a sua vida. Com tudo aquilo que você fala, pensa, sente, pratica. Não adianta você ter uma capa de crente por fora, mas por dentro não é um cristão. Não se converteu, não mudou os seus caminhos, não saiu da roda dos escarnecedores, ainda não é temente a Deus, ainda não tem valores, os seus valores não são os valores da lei, da palavra de Deus. Ainda está no mundo. Mas o Senhor está te dando uma chance hoje. Você que está me ouvindo agora, é com você mesmo que eu estou falando. Você ainda há chance para você mudar o rumo da sua eternidade. O homem que vive sem Deus não tem felicidade. Não tem felicidade. Tem momentos de prazeres ilusórios, relâmpagos de prazeres,
O homem que não vive com Deus, não anda na palavra de Deus, esse está fadado a tristezas, derrotas, perdas, morte espiritual, morte na casa, morte na família, morte no casamento, por aí vai. E ainda tem o pior, além disso, tem o pior. Se não anda com Deus, enquanto estão vivendo nessa terra, pior é morrer sem Deus. Pior é morrer sem Deus. Que aí, depois não tem mais volta. É choro e ranger de dentes eternamente. Segure essa palavra agora. Pensa nessa palavra, medita nessa palavra. Muitos falam, inferno não existe, inferno é aqui na terra, é o que nós estamos vivendo. Inferno nós estamos vivendo nesse país. Não. Inferno existe e é real. Inferno existe e é real. Se você quiser pagar para ver, você pode escolher. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. Qual você vai escolher? O justo será conduzido por Deus na história e recebido na glória. Na glória. Será recebido na glória, ou seja, andará com Deus aqui e também após esse momento de vida curto que nós temos aqui na terra, vamos viver eternamente com Deus. O corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Esse corpo carnal será transformado num corpo espiritual. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O caminho do ímpio perecerá. Derrotas, tristezas, vergonhas, muitas coisas ruins acontecem na vida do ímpio. E ele ainda fica se lamentando, por que isso acontece comigo? Por que minha vida está assim? Por que meu casamento está assim? Por que o meu trabalho, minha vida financeira está assim? Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece o caminho. O caminho da vida, a vida em abundância, o caminho da verdade, o caminho da vitória. Não pense em você que aquele que é justo diante de Deus não terá lutas, terá sim. Não terá guerra para enfrentar, terá sim. Não terá tribulações, terá sim tribulações. O próprio Jesus falou, no mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo, eu venci. E nós vamos vencer também porque estamos seguindo este caminho. E nós vamos vencer também. Diga glória a Deus. Mas aquele que está com Deus vai ter luta, vai ter guerra, vai ter tribulação, mas vai vencer, porque ele não está sozinho. Aquele que vai estar conosco é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, ou até imaginamos que vamos receber de Deus. Porque ele nos dá muito mais. Muito mais. Bom, o caminho do ímpio perecerá, o caminho do justo é conhecido por Deus. Quando o Senhor conhece aquele que anda com ele, é justo com ele, ele vai falar, elogiar. Também tem que ter um cuidado, porque uma situação de Jó foi provado porque era justo diante de Deus. Temente a Deus, se desviava do mal. E por causa disso ele passou por uma prova dura, que doeu muito na família, no bolso, na saúde, mas ele não desistiu. Continuou temente a Deus, continuou servindo a Deus,
continuou adorando a Deus, apesar de lutas tremendas que ele passou, guerras, perdas, simplesmente porque Deus queria mostrar para Satanás que Jó era um homem temente a Deus. Pode acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Mas se nós permanecermos firmes, inabaláveis na presença do Senhor, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jó. Tudo que foi roubado foi restituído em dobro. Oh, glória. Quem pode dar um glória a Deus aí, diga glória a Deus. Oh, glória. Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Onde está o seu prazer? Aonde está o seu prazer? No mundo ou no reino? Na palavra de Deus? Na roda dos escarnecedores? Numa roda de cerveja? Quem é você? Onde está o seu tesouro? Onde estão as coisas que você acha que são riquezas para você? Uma roda de cerveja, roda de escarnecedores, numa vida, uma dupla vida conjugal, um adultério. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Final, vai ser triste. Muito triste. Quem somos nós? Lembre-se que o ímpio pode parecer feliz. Muitos olham por um ímpio que prospera e é cristão. Aí fala assim, puxa, esse cara é ímpio. E olha como o que ele tem? Tem um carrão, tem uma cachorra, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Mas sabe lá como foi conquistado aquilo? Sabe-se lá os problemas que esse ímpio, que você olha e pensa que ele é próspero aos nossos olhos, mas espiritualmente está morto, não tem temor a Deus. Lembra da passagem do rico e do Lázaro? Do pobre do Lázaro? Do rico do Lázaro, desculpa. Do rico do Lázaro. Um foi para o inferno e outro foi para o seio de Abraão. E o final foi triste. Lembre-se, o ímpio pode parecer feliz, mas o seu fim é trágico. Zaqueu era um homem que roubava. Ele era rico, cobrador de impostos. Cobrador de impostos, roubava, cobrava mais do que devia, e era odiado pelos romanos, odiado pelos judeus. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Todo ímpio tem uma chance. Todo ímpio tem uma chance. Jesus dá uma chance. Deus dá uma chance de mudar, de converter. Aconteceu com Nabucodonosor também, quando ele levantou os olhos e viu que ele estava no caminho errado, ele se converteu. Depois de passar 7 anos pastando. Zaqueu roubou muito, ficou rico, mas ele era odiado. Odiado. E um dia ele teve um encontro com Jesus. E aí, caiu em si, a ficha caiu. Aquela felicidade só trazia tristeza, vergonha, humilhação. Mostrava a falta de caráter que ele tinha. Mas, quando Jesus chegou e conversou com ele, disse que ia para a casa dele aquele dia. Quando Jesus entrou na casa dele, houve uma mudança. Aquele ímpio se converteu. Devolveu 4 vezes aquilo que tinha roubado de cada um. Estava pagando por um. Restituiu. Jacó, também, mesmo sendo uma família cristã, patriarca cristão, temente a Deus,
acabou como usurpador da primogenitura, ou seja, roubou a primogenitura do seu irmão. Mas ele pagou um preço alto. Foi enganado também. Foi enganado pelo seu próprio tio Labão. E um dia ele caiu em si. Ele viu que tudo aquilo que ele tinha plantado, ele colheu um dia. De Deus ninguém se escarnece. Tudo que o homem plantar, semear, assim também se fará. E ele saiu da sua casa, da sua parentela, fugido, temendo que o irmão o matasse. Mas mesmo assim, ele na volta, depois de ter sido roubado, enganado pelo próprio tio, ele caiu em si, eu vou voltar para a casa do meu pai. Voltou já se quebrantando, no meio do caminho teve uma luta com os anjos, com o anjo do Senhor, o próprio Senhor, teofania aconteceu ali, e ele queria a bênção. De qualquer jeito, o Senhor concedeu a bênção a ele. Mas o justo, mesmo passando por provas na vida, é bem-aventurado. Você pode passar pelo fogo, meu irmão. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como Daniel foi parar na cova dos leões. Você pode passar por tudo isso. Mas eles prevaleceram. Venceram. Nenhum fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego se queimou. Nenhum. E ainda tem mais. Foram 3 lançados na fornalha, que foi acesa 7 vezes mais. E quando olharam para dentro da fornalha, tinha um 4º homem. E esse 4º homem tinha a semelhança de Deus. Até na fornalha, quando você passar pela fornalha, até na fornalha, no sufoco, na tribulação, na guerra, na luta, na provação, Deus vai estar lá contigo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Porque falaram para ele que não podia orar a ninguém, a nenhum Deus, senão seria outro Deus, que não fosse o Deus para eles lá, que era o Nabucodonosor, a estátua lá. Saiu um decreto. O decreto falou, ninguém pode orar a outro Deus. Ele continuou firme com Deus, mesmo temendo a sua própria morte.